Olá, meus queridos, um grande abraço aí para você que acompanha aqui o canal Pensamento Vivo, você que está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, faça parte aqui dos que acompanham os vídeos, comentam, dão like, né, dessa turma maravilhosa aí que vem acompanhando aí ao longo dos anos o nosso canal. O tema de hoje, do assunto do nosso vídeo qual era o tema, qual era o assunto, né? Qual era a pauta da pregação dos primeiros cristãos, lá do primeiro século, os primeiros discípulos de Jesus. Sobre o que eles pregavam? Eles falavam de quê? Então vamos ao assunto principal da pregação deles e vamos extrair essa informação do livro de Atos, nos Evangelhos, do livro de Atos. Nós vamos pegar aqui o quinto livro do Novo Testamento, né? O livro de Atos, capítulo 10. É aquela parte onde fala a respeito do centurião romano chamado Cornélio. Talvez você se lembre dessa história, né? Ele foi, segundo a Bíblia relata, um dos primeiros gentios, aqueles que não eram judeus, que aceitaram a pregação a respeito de Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo, mesmo antes de ser batizado nas águas. Pois é. Então, qual foi a história? Cornélio era um homem devoto, era um homem temente a Deus, apesar de ser um centurião, um homem da guarda romana. Era um soldado, chefe de uma centúria, cuidava lá de uma quantidade de soldados, então tinha autoridade, servia a Roma, servia ao exército, né, as forças armadas, porém era um homem temente a Deus. Nós vimos relatos bíblicos a respeito de pessoas assim. Por exemplo, quando você vê o relato bíblico sobre Jesus, aquele momento em que um centurião, um chefe de um exército, chegou até Jesus e pediu que ele curasse o seu servo, que estava em casa. E aí Jesus disse, eu vou até lá. Aí o homem falou aquelas palavras maravilhosas que demonstravam fé em Jesus. Ele disse, olha, eu sou homem de autoridade. Eu digo a este, faça isso, ele faz. Eu digo àquele, faça isto, e ele faz. Então, ele quis dizer o quê? Você não precisa ir na minha casa humilde, né? Eu não sou tão poderoso assim. Né? Ele reconhecia a autoridade de Jesus, reconhecia o poder de Jesus e se submeteu humildemente a isso. E indicou que Jesus tinha tanto poder que ele acreditava que dali de onde Jesus estava, ele era capaz de dar a voz de comando e o seu servo ficar curado. E foi o que de fato aconteceu. Então esse é mais um exemplo de um homem de autoridade que servia ao exército romano, que acreditava em Jesus e tinha fé nele. Cornélio era um desses. E aí, numa das suas orações, o que aconteceu? O Espírito Santo moveu o apóstolo Pedro para que fosse até a casa de Cornélio para pregar a ele a respeito de Jesus, para ensinar a respeito de Jesus. E isso foi fantástico, porque a Bíblia menciona aqui, por exemplo, no capítulo 10 de Atos, a gente vê aqui nos versículos 34 e 35, que o que aconteceu? A oração de Cornélio tinha sido ouvida e, no caso, Pedro foi até lá para falar com ele, e Pedro disse essas palavras maravilhosas aqui em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. Ó. Em vista disso, Pedro abriu a boca e disse, certamente percebo que Deus não é parcial, mas em cada nação, o homem que o teme e que faz a justiça lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel para declarar-lhes as boas novas de paz por intermédio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos os demais. Sabeis de que assunto se falava em toda a Judéia, principalmente da Galiléia, e depois do batismo pregado por João, a saber, Jesus, que era de Nazaré. Como Deus o ungiu, olha o assunto que era pregado, que era ensinado, e que o apóstolo Pedro aqui deu destaque. Ele disse que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e ele percorria o país fazendo o bem e sarando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto no país dos judeus como em Jerusalém. Mas eles também o eliminaram, pendurando-o num madeiro. Deus ressuscitou a este no terceiro dia e lhe concedeu tornar-se manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós, os que comemos e bebemos com ele depois do seu levantamento dentre os mortos. Também ele nos ordenou, olha isso, que pregássemos ao povo
e que dessemos um testemunho cabal. Qual era o testemunho cabal que deveria ser dado? Qual era o tema principal da pregação? De que este é o decretado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Dele é que todos os profetas dão testemunho, de que todo aquele que deposita fé nele receba perdão de pecados por intermédio de seu nome. Então esse é o tema principal da pregação, e foi o tema principal da pregação dos primeiros discípulos de Jesus. Eles falavam para as pessoas a respeito de Jesus que foi ressuscitado. Você encontra mais evidências disso no livro de Atos mesmo, no capítulo 2, em diante, o discurso de Pedro, lá na época do Pentecostes, onde diversas pessoas foram batizadas, onde alguns receberam o Espírito Santo manifestado ali com chamas de fogo nas suas cabeças, né? Você vê ali que o tema da pregação era que Jesus veio, morreu e foi ressuscitado, foi levantado, está vivo, era isso que ele falava. E os apóstolos também ensinavam. No capítulo 4 você vê que a pregação deles sobre Jesus era tão forte que os líderes religiosos, o corpo governante lá da época, os líderes religiosos dos judeus, o sinédrio, a alta corte dos judeus, não aceitavam que eles ensinassem sobre Jesus e proibiram os apóstolos de falar a respeito do nome de Jesus, porque eles estavam infestando toda a comunidade, todas as comunidades, com o ensinamento sobre Jesus. Mas eles continuaram ensinando. E aí no capítulo 5 você vê que eles são levados de novo ao sinédrio, e aí eles falam lá nos versículos 20 em diante: nós demos ordens expressas de que não falasse a respeito desse nome. Mas Pedro disse, e os outros apóstolos com ele, né? Temos de obedecer a Deus como governante antes que aos homens. E continuaram ensinando sobre Jesus. Aí você vê lá do capítulo 6 em diante, Estevão, que era um homem cheio de Espírito Santo, também trouxe fúria contra o corpo governante, ficou com raiva dele, porque ele ensinava a respeito de Jesus. Capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, você vê lá que ele foi levado para ser julgado pelo Sinédrio, depois foi levado para ser morto a pedradas, porque ele ensinava a respeito de Jesus. Ele faz um longo discurso recapitulando desde os dias de Moisés para cá. Então o tema principal da pregação dos primeiros discípulos era a respeito do nome de Jesus, da sua autoridade, que ele veio para nos livrar do pecado. E ele morreu por isso e Deus o ressuscitou. Esse é o tema principal da pregação de Jesus. Eles não ensinavam ali sobre uma organização religiosa, não ensinavam sobre gráficas nenhuma, não ensinavam a respeito de líderes humanos. Eles ensinavam a respeito do nome de Jesus. Esse era o evangelho que eles ensinavam. Inclusive é tão importante esse assunto que em Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 em diante, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que alguns estavam ensinando outras boas novas, um outro evangelho que não era o evangelho a respeito de Jesus, um evangelho diferente. E qualquer evangelho que fosse pregado ou ensinado que fosse diferente ou que não fosse o principal, que deveria ser amaldiçoado. Mesmo que um anjo do céu viesse e ensinasse alguma coisa que não fosse parte da pregação principal que foi ordenada, nós vimos aí em Atos capítulo 10, não foi? Que foi ordenado que nós pregássemos que Jesus é o juiz de vivos e de mortos, que Deus o ressuscitou e o colocou com autoridade sobre todos. Essa é a pregação principal que nós devemos fazer. Não é pregar sobre uma organização, sobre um site que fala de Bíblia. Não é falar sobre gráfica, não é construir prédios. Não é nada disso, não é essa a principal obra do cristão. A principal obra do cristão é ensinar sobre Cristo. É por meio dele que as pessoas se achegam a Deus. Mas o que algumas organizações arrogantes religiosas ensinam? O que líderes religiosos arrogantes ensinam? Que primeiro eles pouco ensinam sobre Jesus, pouco falam sobre Jesus. Eles falam sobre sua organização, sobre as realizações da sua organização. Eles falam do seu site, falam das suas construções maravilhosas, das suas gráficas, e do quanto eles pintam e bordam por aí, pelo mundo afora, das suas obras e conquistas, achando que é somente por meio disso que você vai ganhar o favor de Deus, mas não é. Jesus disse que ele é que é o caminho para se chegar a Deus, é por meio dele. Primeiro você tem que passar por Jesus para depois chegar ao Pai, não é por meio de uma organização religiosa nenhuma. Nenhuma. E foi por ensinar isso com tanta força que eu fui expulso também. Mais uma das coisas que eu ensinei e defendi, e fui expulso por causa disso. Por quê? Porque eu bato o pé nessa questão. Nós não precisamos de organização religiosa nenhuma para chegar até Deus e para ser salvo. Nós precisamos sim
passar pela porta, que é Cristo. Você vai lá em João capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta. Não é nenhuma organização religiosa, nenhuma entidade religiosa humana, nenhum líder religioso, nenhum corpo governante, nenhum papa, ninguém, nenhum pastor, que é o caminho da salvação. O caminho da salvação é apenas Cristo. Essa é a pregação principal que os cristãos verdadeiros ensinam para os outros. Você concorda com isso ou você discorda? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários, por gentileza, para que nós possamos trocar ideias. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.